Merci na bato nyonso o balandi kilti na biso. Tokomi na temps ya émission na biso toza na invité mibale. Toza na sœur na biso Christelle auti Allemagne. Sœur Christelle parle que français et allemand. Vous-même vous allez l'écouter comment elle va s'exprimer. Et nous sommes aussi avec sa maman. Maman Chantal aloba na lingala aloba rapé portugais. Émission lelo eza moi matata po Sœur Christelle ayebi penza lingala makasi te mais yango wana il faut na expliquer bino pour comprendre déjà azana témoignage moko ya makasi o nzamba sali kati na bo moinaye bino moko boko yokango. Bonjour Sœur Christelle. Bonjour. Bonjour Maman Chantal. Bonjour. Maman Chantal azali maman na Christelle. Boko yoka nini o Christelle akoloba na liboso na pesi parole pa Christelle aloba ndenge auti Allemagne akoko pesa bandeko Allemagne mbote na ki allemand. Hallo, hier ist Christelle. Ich komme aus Deutschland. Ich bin hier in Angola. Ich habe meinen Urlaub hier gemacht. Ich wurde von Pastor Bienvenu von einer Bekannte, Mama Maya aus Deutschland. Durch sie bin ich hier nach Angola gekommen. Ich wollte einfach einmal nach Angola neues Jahr mitfeiern. Also ich hatte heute Gottesdienst mitgeteilt. Also ich muss ehrlich sagen, Gott hat mich einfach geheilt. Alles, was ich hier erlebt habe, habe ich nicht erwartet. Ich muss ehrlich sagen, das ist einfach eine Gnade, hier nach Angola zu kommen. Und ich bin sehr, sehr froh, nach Angola zu kommen, durch diese Gemeinde, durch diese große Gemeinde hier. Gott hat mich einfach geheilt und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Thank you. I can speak a little bit what my sister Christelle said about. So Christelle is from Germany. She from Germany. She does not know how to speak Lingala very well. She does only speak Dutch. Dutch and French. That's why he's just talking about Dutch right now. So she will explain to everybody now in French. Bonjour Sœur Christelle. Bonjour maman. Comment tu vas? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Est-ce que tu peux expliquer le peuple de Dieu quelque chose, ce que tu es venu faire ici en Angola? Merci pour la parole. Premièrement, je bénis le Seigneur de ma présence ici à Luanda. J'ai vraiment planifié mon vacances ici parce que je voulais participer dans un très bel événement de 31 décembre. Et je bénis le Seigneur, c'était vraiment bien pour moi parce que même la prédication d'aujourd'hui, c'était une libération pour moi. Je ne sais pas si je dois dire c'est une coïncidence parce que la prédication d'aujourd'hui, c'était vraiment ce que je vivais dans ma vie. Et je dois dire que grâce à cette église, la grâce divine, j'ai reçu ma délivrance. Vraiment, la prédication d'aujourd'hui, on a parlé sur le péché. Le péché peut-être... Le péché non confessé. Voilà, le péché non confessé. Donc je dois dire, nous les jeunes, souvent nous faites le péché. C'est qu'on pense que ce n'est pas vraiment le péché, mais on a besoin de cette délivrance. Et moi, je suis vraiment délivrée grâce à Pasteur Bienvenu. Merci à tout le monde qui nous suit. Le Sœur Christelle est en train d'expliquer, quand on parle de péchés non confessés, ce sont des secrets dans la famille. Quand il y a quelque chose comme ça qui s'est passé à ton enfance, tu n'as pas dénoncé ça. C'est pour cela qu'on parle des péchés non confessés. Il y a beaucoup de choses qui se passent à la famille quand il y a des visiteurs qui viennent nous visiter dans nos familles. C'est pour cela on dit qu'il faut faire attention aux visiteurs qui viennent dans la famille. Ils laissent beaucoup de choses aux enfants, beaucoup
Ce sont des histoires sales, mais c'est ce que spirituellement on appelle ça péché non confessé. Notre sœur avait eu quelque chose dans son enfance. Elle n'avait pas dénoncé ça à ses parents. C'est pour cela elle est venue aujourd'hui dans notre église. Elle vient de l'Allemagne. Quand elle a suivi l'enseignement du prophète Benvindu Jime, après l'enseignement l'a touchée. Et après, elle a dénoncé ce qui s'était passé quand elle était dans l'âge de, je ne sais pas, 6 ans, 10 ans. C'est pour cela qu'elle a eu sa délivrance aujourd'hui. On remercie Dieu de ce qu'elle a fait dans notre sœur. Après, sa maman va encore parler. Si sa maman, ça fait presque... Ma sœur a quel âge maintenant? J'aime pas vraiment parler de mon âge. Okay. Ma sœur a fait presque 20 ans. J'ai 30 ans. Oui, elle a 30 ans. Elle a fait 24 ans en Europe. Elle a fait 24 ans en Europe. Elle a quitté Angola quand elle avait 6 ans. Alors, elle avait même perdu ses contacts de sa maman. Elle était partie avec son père. Grâce à l'église pentecôtale, grâce à Divina, et le pasteur a fait toutes ces alliances-là, les connexions pour qu'ils se voient. Après, on va parler maintenant à Lingala parce que la maman sait que parle portugais et Lingala. Bonjour maman Chantal, émotion ni oyo zanango tango moni mwana na yo Christelle. Ezalaki tango molai nazomona mwana na ngate ka tozako sola na ba téléphone mais a anti biso to sola na téléphone tozako yoka na te po tozala ko yoka na te yelanga ezalaki ka problème ka so to lingi to solola omona ka ya siliki onga na siliki tango ka ba tant que prophète Benvindu akutani na ye asololi na ye ye pa kitisi motema ngape na kitisi motema to sepeli page ya Nzambe koteli biso nyonso mibale yango naza na esengo mingi esengo nga naza nango nayebi te nini fona loba esali grâce na monika mwana ngai asali nga surprise akomi na sepeli makasi Nzambe oya prophète Benvindu aza Nzambe munene asali eloko moboye nayebi te ndeni nifona loba kaka Nzambe mutu akofuta ye yango nazongisa mato. Merci, émission na biso esuki wana mama Chantal aza na esengo mingi Nzambe alongoli ye apesi esengo oyo alukaka na vie na ye yango azwi yango lelo aza na esengo amoni mwana na ye aza na esengo moko makasi yango tokumisi Nzambe ya grâce divine prophète Benvindu Jime na enseignement na ye asalaka yango pe sali connexion bakutana na mwana na ye. Merci kala mingi te tokutana na émission na mosali na Nzambe. À tout à l'heure. Shalom, shalom, povo de Deus, feliz ano 2026, perdão, para todo o povo de Deus, para todo o povo da graça divina. Nosso muito obrigado a todos que acompanharam a nossa vigília, a nossa virada do ano, uma vigília de vitória e solução com distribuição de bens alimentares aqui no Ministério da Graça Divina. Vamos fazer uma pequena emissão, uma pequena resumo daquilo que foi o nosso ano de 2025. Nós que tivemos muito ensinamento com o profeta Benvindu Jime. O profeta Benvindu Jime explicou sobre altar ancestral, explicou acerca das 7 estrelas que cada um de nós carregamos nas nossas vidas. O profeta Benvindu que deu muito ensinamento, sujeito de oração aqui no Ministério da Graça Divina. Vamos fazer agora a emissão, perguntas para o profeta em 2 línguas, português e lingala. Shalom, profeta. Shalom, Mamadu. O profeta Benvindu Jime que
No sujeito de oração, o profeta Bem-vindo tem sempre muita persistência e muita força. Sobre a vigília de hoje, o que é que nós podemos esperar na parte espiritual para aquele que realmente orou bem e orou de todo o coração? Qual é algo que o irmão ou a irmã pode esperar somente na vigília da virada do ano? Cristão acerca da vigília de hoje e acerca da oração que aconteceu hoje. 2026, eu sabia que muita gente vai inspirar essa profecia. Vai acontecer assim, vai acontecer assim, vai acontecer assim. Mas Deus tem mais outros que sistema, porque Deus não é sistema, Deus é muito sistema. Mensagem que de hoje acerca da oração, eu ensinei 4 pontos. Primeiro ponto é arrependimento. Segundo, perdão. A terceira é balança anual. Porque vocês sempre estão derrotados, não está viver a mão de Deus. Aonde sai essa derrota na minha vida? Todo mundo tem que saber fazer a sua balança na vida dele anual. Essa mensagem é para todo cristão, para saber, você é cristão, mas da maneira que o mundo faz balanço, empresa, loja, também tu tem que fazer balança anual pela sua vida. Cristão tem que saber perdoar a pessoa. Cristão tem que viver na vida de arrependimento. Aquilo que vai fazer a sua oração vai ter poder à frente de Deus. A oração que aconteceu hoje é a oração, sujeito à oração do ano. Deus, eu estou a retirar minha identidade espiritual. Minha identidade espiritual é sujeito do ano 2026. Todo cristão da graça divina tem que retirar identidade espiritual. Estava no mundo das trevas. Que quando você não retirou a sua identidade, aquilo que tu vai fazer não vai dar sucesso. Foi uma oração forte, mas a oração que fiz na primeira hora, 5 horas, aquele chama hora da benção, hora angélica. Não é angélica do mundo das trevas, não, é angélica de Deus. Que a primeira hora do dia é a primeira oração do ano 2026. Todo mundo que orou, que liberou a palavra com a fé, com determinação, tem que saber que essa oração vai trazer sucesso em nome de Jesus Cristo. Porque eu explico como a pessoa pode orar. A explicação foi claro que cada oração tem a hora dele. A oração de meio da noite é diferente da oração que é do 5, porque a oração do 5 é a oração da benção. Ali a benção, Deus está descaída, tem muita benção. Pela pessoa que vai orar, vai viver a mão de Deus. O céu estava aberto. Hora da benção, bem amado, é 5 horas. 5 até 5h30 é hora que Deus está derramando muita benção no mundo. Aquilo que vai ficar atento pela oração de verdade, com a fé, tem que saber que vai ver a mão de Deus na sua vida. Deus abençoe a mensagem dele. Merci na bato nyonso bauti kolanda kilti na biso ya le 1er janvier 2026. Réveillon na biso esili
sikoyo te mais esilaki depuis 6 heures sikoyo nde toza na temps ya émission na biso toza na mosali na nzambe prophète Benvindu Nshime ye yo aza liboso na biso mpona korépondre biso na baquestion oyo toza nango. Bonjour prophète. Bonjour maman Mado Tumba. Toza na sœur na biso journaliste à sœur Teresa. Bonjour sœur Teresa. Bien aimé toza awa na émission na biso lelo ezali premier jour ya année 2026 toza na esengo mingi ndenge tokoti année bino mo bozomona bilongo na biso eza mpe na mwa pongi po tosali veiller bokamwa te eza vraiment esengo mingi batiki biso toza spécial koleka bango te toza pe soki ndenge nini te mais mpona bolingo ya nzambe abateli biso apesi biso souffle oyo tokomi ntina 2026 toza na enseignement ya sika oyo mosali na nzambe apesi biso lelo tokotuna mwa question mate ezalaki mingi te mpona koyeba eloko oyo etouche salle mobimba église mobimba lelo ezalaki péché non confessé. Namoni même bato bayaka kozwa biloko lelo bazalaki touché mais mingi baboya kobima po eza église na bango penza te bayaki te mais mingi bazalaki touché péché confessé tokoyoka mosali na nzambe akoexplike biso péché confessé eza nini. Bonjour prophète Benvindu. Bonjour maman Mado Tumba. Prophète Benvindu qu'il teleki na succès kitoko délivrance pe enseignement ezalaki kiti moko différent na kiti nyonso oyo osali na année osuksaki année kitoko na kiti ya 2000 le 31 2025 osalaki biso l'intercession moko ya makasi. Tant tokomi lelo le premier enseignement ezalaki kitoko penza yango oyebisa peuple de Dieu devise ya année eza nini pe péché confessé eza nini po yango nde mutu etouchaki presque salle mobimba na église. Ça va, merci si prière au toujours ça là. Déjà message il y a repentance. Tu bandes déjà message au moins kala toujours prière déjà. Les que n'a développé des points. Il y a 5 points mais na le beli 4 points. Point sont le bilan de fois vendredi lobby. Na nyonso wana eza premier péché non confessé ndezo kanga ezo fona la porte ya monde de ténèbres pour ba sorcier ba hôtel la famille et kanga ba vie à bato péché nous allons confesser et tous traverser année et ba on zo traverser na gloire na succès na bonheur na grandeur parce que diable na monde azoluka côté nini akangela ba ndo zebi sur le bela ba des cercles c'est condamnation que non so les qui étaient pour ana wana so les qui ont déjà faut toi avancer donc déjà bien étape mususu toi so étape pour ana té d'autres expriment comme mususu onezo kanga ba chrétien beli bazo bika vie délivrance té bazo bika té ba prière na bango ba mona succès bazo bika yango té à cause ya nini ya péché non confessé. Péché non confessé, des autres détruits vie à bateau. Voilà ça qui développement dans le mambo belé, des natés qui vraiment, mais bando baïk aux biloko, bazu biloko, nous sommes na regret. Parce que yo ko za biloko mais aux sorciers. Aux biloko physiquement au combattre l'église, au bloquer programme qui malam tena télémélio. Na kombo na les confesser kina yo confesser ma bien na yo ça les a qui moi et comme côté moi mali sale mais
message ya kindoki tolingi kolobela ngo mingi te peut-être toza kointerprete mabe tozolobela comme péché ke moto aconfesse oyo eza kati na ye année oyo mamu te ozala malamu parce que todémarre année malamu bato bande ozela bio nde ozela ke nzambe alobi année oyo tomona boye non nzambe asystème te nzambe ayebisi biso totambola na sanctification na vérité tosambela boye boye apesi biso na nde tosambela mpe nzambe alaze biso na hotel ya bandako koma tobuka hotel opo tobika loboko na nzambe lozalango su complication te nzambe éclairci makambo nyonso malamu nde totambola na ye nde mpe tosambela nyonso kosala eza na sous contrôle na ye mais oyo ezalaki très important na prière lelo ndenge tobandi ane toconsacre vie na biso toconsacre bandako na biso toconsacre bafamille na biso bana na biso to ezali consacré epai ya Christ na makila ya Christ epai na hotel ya Golgotha nde toconsacre wana en tout cas ndeko esili ezalaka ke moto atambola na kobanga nzambe esi diable bana pouvoir te ebelingi baconsacre vie na yo bakuta te ozala te na hotel na bango ozala susu te osali donc okomi transporté na royaume ya lumière Jésus Christ donc nyonso bakosala mpo na yo un impacti te parce que oza na vérité kola pambola message na yo. Obrigado, profeta. Bem-vindo, Jimmy. No ano passado, o profeta Bem-vindo, Jimmy nos ensinou acerca das 7ª estrela e terminamos na estrela de servir a Deus. O profeta também nos ensinou acerca da 5ª lei, esse que foi a base do nosso sujeito de oração, a 5ª lei que é a lei da multiplicação e a lei do progresso. Profeta, bem-vindo. Desde janeiro a dezembro, qual é o balanço geral que o profeta Bem-vindo fez ou ainda não fez sobre os ensinamentos todos que passaram aqui no Ministério da Graça Divina e hoje analisando de tudo que o profeta Bem-vindo já ensinou aqui o povo da Graça Divina e também temos esclarecido aqui nos nossos irmãos por causa da nossa emissão, qual é o balanço que o profeta Bem-vindo fez acerca dos ensinamentos todos? A balança anual eu fiz acerca de muitos e muito cristãos costumam acompanhar nosso canal, nosso Facebook. Ele fez arrependimento, sair nas trevas, entrou na luz. Até vários costumam me ligar, igreja é onde? Eu vou fazer tudo para chegar ali. Esse ensinamento tocou muito meu coração. Deixa a visão de Deus acerca do ministério de arrependimento. Eu não sabia que a escolha de Deus corre assim. Arrependimento é chave do reino do céu. Não é dinheiro, não é caro, não é benção. A nossa mensagem, as coisas físicas, vai poder ser, mas a nossa mensagem pela escola espiritual. A escola espiritual é interno, nunca vai poder ser. Nossa balança, depois do culto, tem quase outros irmãos dizem que não, pastor, eu vi a mensagem, eu vou abandonar assim, eu vou abandonar assim. Ele diz que vem domingo, vou orar a favor de ti. Passei nessas coisas, mas não é que tu mesmo senti que teu coração não está bom para continuar a ver o pecado, vem domingo. A balança eu fiz, não é balança para ganhar dinheiro, não é balança para ganhar bem material, não. A balança que muitos irmãos recebi Cristo nessa mensagem. Outra igreja, para saber que recebi Cristo, tem que levar a pessoa no batismo, não.
Et nous sommes rapides pour nous baptisme, non. Grâce à Divine, dans ma formation, soit par les sigis, camion de Deus. Deus même, qu'on nous va permettre que chaque tempo, par un baptisme, nous pouvons faire algo para dar pressão na pessoa, não. É nos assim. Eu estou seguindo o caminho de Deus, mas a balança do ano 2025 foi positiva, foi muito bom. Outras coisas não dá para falar, mas a pessoa vai ver sua realidade. E graça divina, não estava assim. Graça divina estava em cima, cair, mas agora estamos a edificar a igreja. A igreja, as coisas está a correr devagar, está a correr muito bem. Eu acredito que 2026 vamos chegar a outro nível, porque no espiritualmente, graça divina, subiu muito. Nossa balança, a parte espiritual, foi positiva. Quando o espírito já ganhou físico, vai acompanhar só. Deus seja louvado. Pelas almas está convertido. Pela pessoa está saindo pecado para seguir o caminho do Cristo. Deus seja louvado. No trabalho que Deus está fazendo, na graça divina, nossa balança é positiva. Eu não vou falar acerca de dinheiro, não vou falar acerca de bem material, vou falar acerca daquilo que está acontecendo na graça divina. Deus seja louvado. Próximo, talvez, em determinado 2026, vamos ver nova história aqui na graça divina. Deus te abençoe. Merci, prophète Bemjindu. Deuxième question, Ezaboé. Balance nini oyo sali depuis début année, pe ndenge to ici pour au pesa biso maté ya 7 étoiles et suki pe na les 31. Balance ni au sali. Ça va, merci. Balance on a sali na grâce divine. Na dit que le monde doit la balance. À l'église à biso, ba mambo comme boy, to sombi bo sali boy. Nga naza kunati. Nga naza kunati. C'est important. Bato ba confesser, ba yambi Yesu, ba confesser Yesu. Na message de te awawa. Yesu zo lokumu. Na le baptême trop baptisé batu non. Baro baptisé au lelo mais le boutou au loka. Baro baptisé au lelo na mai le boutou au yiba. Autre sala que message autre teya etambola na vie ya batu. Nde batu wa babi que pasteur prophète banda lelo aona yoki nati koyiba sambela pona nga. Na royelo bité na rosela te sur prière silo ya mbanga pe to solo la pour na vie na nga mabe na zaki nango na bisi bango te kola pambola bino to kuta na dimanche neno ya mbabino na swana bino constant oboyoki mais oboyoki nde toucher bino boki na bandako bo sambende to sambeli Yesu wana apambola yo lokolo deso bike ozo tika kimuibi ozo tika boy bango bazo confesser nzamba zo lokumu na o nzamba sali balance sociale spirituelle toujours bila mbongo ate toujours ba bien matérialité ba bien matériel na o nzamba zo pesa biso grâce à divina tout ça quoi avancer toi quoi avancer va makasi mais na lobela ngote na lobela ngo lelote na place na lobela na ozara botala musala yango na bona loba ebila maloba musala mukino na lobela ngote mais on a zolobela na zana sengo na bandeko yo bazaki converti wa bongoli motema na message bayoki awa nde sengo na lola soki mopaye moko moyibi moko ndoki moko akonfesa bongoli motema esengo na lola esengo lola zete ke so mutuma so mutuka aso minde akute da ona kolo ba wana balance to sali na spiritualité
vraiment tout ça quoi avancer malamu ba ministère ils ont qui shit ya makasi mais si ko nzambe zo remonter biso malin bébé ko remonter yango ba mona ba discipline malamu na ba zo ba ke valeur ya nzambe eza nini na ba vie na bango ko la pambola yo merci. Obrigado mais uma vez, profeta, bem-vindo, Jimmy. Acerca da libertação que houve aqui, acompanhamos a manifestação de muitos irmãos, alguns manifestaram, algumas pessoas, o profeta bem-vindo Jimmy colocou a mão. Será que esses irmãos estavam preparados espiritualmente para receber esta libertação? O que o profeta bem-vindo Jimmy tem a comentar acerca algumas irmãs que passaram aqui na libertação? Algumas fizeram confissão por causa do problema de incesto. Será que essas pessoas estavam abertas para receber a libertação na parte de Deus? Obrigado. Aquele turismo que passou na libertação, chegou o tempo, porque aquela situação já demorou muito na vida das irmãs, já demorou muito. Nunca passou libertação naquela situação, nunca também confessou, mas Sima confessou, passou a libertação. Também eu declarou essa libertação de 2026, esse altar cair na sua vida, vai fazer nova história com Cristo. Essa situação nunca vai acontecer, nunca vai vir na sua vida. Eu declaro libertação de dia 1 de janeiro. No mundo espiritual é uma libertação terrível, muito terrível. Que a pessoa entrou no novo ano, já tem uma nova história. Agora, a pessoa que recebe a libertação tem que saber guardar aquela libertação. Amanhã vai viver a glória de Deus. Porque libertação começa na tua consciência, quando dentro de ti, que já está aberto, que eu quero ser liberta. Essa oração vai trazer muito resultado mesmo na vida de pessoa, essa dessa libertação de hoje, porque altar da família ancestral, esse altar já caiu por terra, estava bloqueado casamento, futuro das irmãs, mas todo já está aberto em nome de Jesus Cristo. Merci, prophète, bienvenue. Dernière question, Ezali, concernant délivrance eleki na église, pe nini lobi na ndenge okaboleli ba orphelin, ba veuve, biloko kolia. Ça va, merci pour la question. Délivrance eleki bien parce que il y a délivrance il y a année et puis ça la des pointes, des héros. Hôtel la famille les lits basali matanga to perdre batou to parce que ils ont air de pointe à makasi au bas délivrance salami net délivrance ya sœur Christelle ou outil Allemagne na sali nengana sali délivrance ya kiti parce que pas kiti sa famille na bango ya koko liboso na simbi angote na osimba o mikolo zoya. Parce que na longwe voma na uti na mboka Europe makambo longo linga na Europe yango na okuta o na kutiawa yango ninga na yelaki na pesi nzambe merci na o na lukaki na luki makambo na vie na ngai na yeba suksa makambo yo yango na okutela na yeba katina za kiti tout le monde a kiti ya famille ozo banda 3e génération. Ndekoyeba yango oza na poto sala wapi oza malheureux oza malheureuse okuta na ba complication okuta na ba réalité mais ba descendre ba okuta na ba réalité parce que kiti wana yo ozali consacré par des mois bengi barota ndazo contrôler yo olinga te oza na poto moko vivre ba scène oza en Afrique oko vivre ba scène parce que ozo vivre na calendrier sorcellerie puis ancestral et ça calendrier normal ça calendrier kindoki aussi salama o sele ona makasi na yote mais okuti makambo na obote mokuti makambo wana Dieu merci ndeko auti mboka musika
pour nous passer délivrance la situation et puis nous sur l'équipe délivrance l'équipe na air de pointe bande ko bazwa délivrance lelo 2026 pour na bango zali année à malamu année à succès année à grandeur puis année à bonheur bande ko pe o bazwi ba bien bablo akolia nzamba pambola mutu nyonso a contribuer bande ko ozona li bande ya mboka nzamba pambola mama provi apesa ki ofandi na ye pona ba veuve na ba orphelin na bato ba buka na maboko balia nzamba pambola apa nzamba pambola gracia apa pambola gracia abunde la gracia na ba ofrande apesa ki nzamba pambola mama mayamba na bana na yenyonso na omi bango nyonso ba pambwama na ba ofrande ba pesa ki pona service le kamalamu nzamba pambola frère Jigel surtout frère Jigel aza mutoyo azaka nanga dans chaque programme azaka toujours direct et ba biloko yo Jacques chapitre 1 verset 27 religion propre eza ko consulter ba veuve ba orphelin ba pauvre na ba souffrance na bango ndenge bande ko bazwika biloko e bazwika kana prier to salia na bato baleka bapesa to prière oyo kotambola kaka malamu yeba yango be 2026 ondeko yoza mutu binemini wa mukira parce que stratégie to ça to travailler na neoyo ezango to travailler na bane mususu oh nous osali contribution na yo nde bande bazo lia yeba yango pe na vie na yo pe délivrance ouverture makamposa ezobongo na vie na yo parce au respecter message ya Jacques chapitre 1 verset 27 nana mingi olobate va mingi ezate bandeko obo passer service bokoyo ko ba témoignage boko nzamba osala nzamba pambola tout le monde pour participer nzamba pambola bino merci. Obrigado, profeta, bem-vindo, Jimmy. Obrigado também os irmãos que nos acompanham sempre nas nossas redes sociais. Obrigada também, Mamãe Amador. Fechamos mais um ano aqui fazendo a emissão com o profeta Bem-vindo, Jimmy. Obrigado, profeta, bem-vindo também. Obrigado, irmã Teresa. Deus te abençoe pelo sacrifício, pela todo você está fazendo. Deixa a família, marido, mas já está na obra de Deus. Deus para lembrar a favor de ti. Amém, amém. Obrigado também à nossa área da mídia que fazem acontecer do outro lado a nossa emissão, cada domingo, cada programa. Fechamos mais um ano, nosso canal também. Continuem a partilhar o nosso canal, esse é um novo ano. Queremos também mais pessoas acompanhar o Ministério Graça Divina, que esse canal cresça e alcance mais pessoas para resgatar mais almas ao lado de Jesus Cristo. Subscrevam no nosso canal Igreja Graça Divina TV, sigam o nosso perfil no TikTok, Igreja Graça Divina Pentecostal, o nosso Facebook e o nosso Instagram, Ministério da Graça Divina, que encontra-se no Golf 1, a rua direita para quem vai para o Avocumbe. Temos nossos cultos também, semanal, quartas e às sextas-feiras aqui no Ministério da Graça Divina com o profeta Bem-vindo Jimmy. O nosso nível de oração como sujeito de oração e os nossos ensinamentos estamos sempre a acrescentar para que nós possamos nos tornar mais fortes espiritualmente. Muito obrigado a todos os irmãos que nos acompanham também e apoiam também esse ministério Graça Divina na Europa. Obrigado à nossa área da mídia, nosso irmão Patu, o nosso irmão David e a nossa irmã Teresa na câmera principal do nosso canal YouTube. Topesi liboso, merci na prophète Bem-vindo Jimmy. Merci pour Mamadou, tumba na sacrifice nos sala kola pambola papa pambola bana na pambola libota na yo na kombo na Yesu Kristo. Amen. Merci na bato nyonso balandi mission na biso. Merci na staff na frère Patungolo,
na sœur Teresa, na frère David, na sœur Teresa journaliste. Merci tosali nenion ceci na émission na biso na staff na biso nzamba batel biso. Merci vraiment na staff nyonso na patience tozalaka nango entre biso. Merci.